Ronald Dworkin, autor do livro Levando os Direitos a Sério, aborda acerca dos conceitos de direitos e obrigações jurídicas. Aponta que nós o tomamos como uma forma basilar de reivindicar, exigir e também criticar atos das autoridades públicas. No entanto, temos dificuldade de conceituar o que é direito e obrigações jurídicas. Essa deficiência, como diz o autor, nos leva a uma espécie de doença crônica, pois caso a lei não for clara ou omissa, mandaremos cada vez mais pessoas para as prisões, tiraremos dinheiro delas ou a levamos a fazer coisas que elas não querem fazer, justificando que infringiram a lei e deixaram de cumprir suas obrigações jurídicas. Então devemos identificar, além disso, quais os princípios e as regras que estamos seguindo. Caso contrário, não saberemos se estamos aplicando elas de forma consistente e suficiente. Ronald menciona os juristas chamados de nominalistas, que preferem ignorar esses problemas, pois como acreditam na individualidade das coisas e criticam a universalidade, dizem que esses conceitos não existem e são apenas mitos inventados com o objetivo consciente e inconsciente de alcançar a ordem social. O autor critica essa forma de pensamento, pois de certa forma implica dizer que a conceituação dos direitos e obrigações jurídicas está voltada a um conjunto de regras atemporais e imutáveis, que de certa forma eles chamam de teoria mecânica do direito, que é defendida pelos positivistas. No entanto, evidentemente, eles estão enganados, pois na prática demonstra-se que se fala de leis que mudam e evoluem de acordo com a necessidade social. Trazendo esse pensamento do autor para o ordenamento jurídico brasileiro, seria, por exemplo, a prática do adultério capitulada como crime no direito penal até o advento da Lei 11.106 de 2005, revelando-se com clareza que o direito é um fenômeno histórico-cultural, e uma das ferramentas mais eficientes para essa análise é defendida também por Miguel Reale, na teoria tridimensional que aborda o fenômeno jurídico nos seus aspectos axiológicos, sociológicos e normativos. O positivismo de Austin e Hartz, exposto por Ronald Dworkin, são claros em definir que o direito é mais que obrigações e direitos jurídicos. Segundo Austin, as regras são válidas para um determinado grupo social que as aceitam e que legitimam um soberano, o Estado, a punir quem assim não se comporte conforme essas normas estabelecidas. Não pela força, senão pela autoridade concedida. Obrigação jurídica só existe através de normas válidas e aceitas. Mas até onde os nossos conceitos, regras e preceitos jurídicos coercitivos e normativos trazem justiça social e equidade? Em contraponto, as lacunas e omissões em que a lei silencia são sentidos diariamente por aqueles que necessitam de solução iminentes, principalmente na área penal, onde há um crescente descaso. A perenidade social faz com que o direito mude constantemente, que as normas mudem e que os conceitos se desfaçam. O que antes era um fato social reprovado passa a ser aceitável, o que causa constantes embaraços jurídicos. Com a flexibilidade da sociedade, uma prática ilícita pode deixar de ser uma infração e tornar-se um ato normal. Até que ponto nossos conceitos e normas de lei são justos? E a quem justificam, já que a justiça muda de acordo com os nossos valores, e a eficácia jurídica social se torna um pressuposto? Segundo Dworkin, essas turbulências apontam para uma doença crônica. Dia após dia, através do uso da força, mandamos pessoas para a prisão, tiramos o dinheiro delas, ou as levamos a fazer coisas que não desejam fazer. Para justificar tudo isso, dizemos que essas pessoas infringiram a lei, deixaram de cumprir as suas obrigações jurídicas ou interferiram nos direitos jurídicos de outras pessoas. Pessoas hoje podem ser punidas e encarceradas pelos mesmos motivos que amanhã não serão mais delitos. Essa perenidade traz tantos conflitos como evoluções para a sociedade, situações que trazem embaraço ao mundo jurídico quando a lei retrocede e a ideologia atual não condena mais os mesmos atos que antes considerados delituosos.
Aprofundando a discussão a respeito do positivismo jurídico e de seu funcionamento, Ronald aponta que é um modelo de e para um sistema de regras que ignora os papéis importantes desempenhados por padrões que não são regras, como as políticas e os princípios. Descreve ainda os conceitos e distinções entre essas categorias, além de apresentar exemplos práticos para melhor entendimento. Dessa forma, procura caracterizar regras jurídicas como comandos que devem ser seguidos e aplicados de acordo com o ordenamento jurídico ao caso concreto. Essas regras se distinguem das políticas e dos princípios quanto à natureza da orientação que oferecem. As regras são aplicáveis à maneira do tudo ou nada. Para entendermos melhor, podemos imaginar o regulamento que estabelece as regras de funcionamento do esporte favorito do Brasil, o futebol. Uma das regras diz que, se o goleiro, dentro da grande área, receber a bola de um companheiro de equipe e a pegar com as mãos, desde que o passe não tenha sido feito com a cabeça, será marcado o pênalti. Assim, ocorrendo o fato em determinado contexto, a regra será válida ou não. Dentro do direito americano, temos outro exemplo de fácil entendimento. Um testamento, para ser considerado válido, precisa ser assinado por 3 testemunhas, caso contrário será invalidado. De forma diferente, funcionam os princípios, defendidos como um conjunto de padrões que não são regras, mas que devem ser observados porque são uma exigência de justiça ou equidade, ou ainda alguma dimensão da moralidade. Não tratam de assegurar uma situação econômica, política ou social como trata as políticas, e nem têm caráter ou consequência imediata como as regras, mas oferecem um direcionamento nas decisões que os juízes e os tribunais estão elaborando. Outro conjunto de padrões são as políticas, que estabelecem um objetivo a ser alcançado, em geral, alguma melhoria em algum aspecto econômico, político ou social da comunidade. Podemos citar como exemplo o Plano Mais IDH, que é um plano de governo para a redução de extrema pobreza para a promoção da justiça social às populações mais vulneráveis. A justiça social atua na construção moral e política baseada na igualdade de direitos. Nos últimos anos, os índices de pobreza e desigualdade aumentaram. Entre os motivos que levaram ao aumento da pobreza no Brasil estão a crise no mercado de trabalho, com o aumento do desemprego, que também explica o mau desenvolvimento econômico. O direito positivo consiste no conjunto de todas as regras e leis que regem a vida social e as instituições de determinado local e durante certo período de tempo. A Constituição Federal é um exemplo de direito positivo, pois assim como as outras leis e códigos escritos, serve como disciplina para o ordenamento de uma sociedade. Também conhecido por juspositivismo, o direito positivo é mutável, uma vez que as leis que regem o funcionamento de determinada nação podem ser alteradas ao longo do tempo, levando em consideração fatores que condizem com a realidade vivida por esta sociedade específica. Para os positivistas, a lei é um produto do direito que age como um mecanismo de organização social, firmada a partir de um contrato social. Ao percorrermos a história do Brasil e fazermos uma reflexão dos 30 anos da nossa Constituição Federal, nós podemos analisar, primeiro, o fato de que, realmente, ela representou um grande avanço em direção à cidadania e à construção de um efetivo Estado democrático de direito, pois é a Constituição de 1988 que abre um grande espaço para a sociedade civil organizada, dando-lhe voz e ação. A segunda análise é o fato de que essa mesma Constituição, ao assegurar diversos direitos e garantias individuais e coletivas,
não cuidou de especificar como o país teria asseguradas as condições econômicas para atender a tantas garantias sociais ofertadas ao povo. Tendo por base o ideal de igualdade, a nova Carta Magna trouxe a todos os brasileiros a igualdade perante a lei e o direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade. Entre os princípios fundamentais estão a cidadania e a dignidade da pessoa humana. A Lei Maior garantiu ainda o acesso universal à educação, à saúde e à cultura. Nós sabemos que os princípios fundamentais previstos na nossa Constituição Federal desempenham um papel fundamental nos argumentos que sustentam as decisões a respeito de direitos e obrigações jurídicos particulares. Um dos principais impactos do Estado constitucional foi abrir o direito para o diálogo com a moral e com a justiça, por meio dos princípios. Os princípios, então, funcionam como mandados de otimização. Ou seja, mandado aqui é sinônimo de ordem. Então, os princípios são ordens para que se realize o máximo possível para a implementação do direito de acordo com as circunstâncias fáticas. Poder discricionário do juiz. Aplica-se às decisões de tribunais e associa-se à liberdade de juízes e tribunais nas escolhas das normas que devem ser utilizadas para chegar a uma decisão. Basicamente, é a decisão construída e formulada de acordo com as diretrizes do sistema jurídico. Normalmente, se aplica em casos mais difíceis, onde a lei se torna omissa. Trata-se de uma decisão não arbitrária, que busca alcançar um resultado justo, levando em conta a equidade. No texto, o autor fala que os positivistas sustentam que quando um caso não é coberto por uma regra clara, o juiz deve então exercer de seu poder discricionário para decidir mediante a criação de um novo item de legislação. Dessa forma, o princípio já existente se enquadra das regras já estabelecidas, tratando-se de um conceito relativo, afetado pelas características do contexto. Trago então como exemplo o caso de Susanna von Richthofen, onde a filha planejou e firmou o homicídio dos pais. Susanna foi condenada por 30 anos. Teve agora o benefício de sair para passar o Dia das Mães livre, com seus direitos garantidos pelo poder do juiz, usando de seu poder discricionário de decisão.